existe uma guerra antimasculina, uma marginalização da imagem do homem. Eles estão trabalhando cada vez mais duramente, não é? Cegamente ali na construção de uma imagem negativa da masculinidade cada vez mais forte. E muitas mulheres estão sendo terrivelmente enganadas nesse meio, porque sim, existe o engano, existe a falácia, existe a construção de uma retórica para destruir e reconstruir padrões mentais nas pessoas e mudar os comportamentos humanos, tanto masculino quanto negativo. Isso não vai tirar a responsabilidade nem de mulher e nem de homem. A gente não quer passar pano aqui para a mulher, não. A gente só está dizendo o que está sendo feito e as pessoas estão ali, sem perceber o que está sendo feito. Ah, porque a gente não percebeu, não é culpado? Não, a gente é culpado do mesmo jeito. Nós fomos dotados de capacidade, de inteligência para discernir o bem e o mal. Eva não queria conhecer ali do fruto do bem e do mal? Então, agora nós, mulheres, somos sim responsáveis, consciente ou inconsciente, pelo resultado das nossas ações. E isso daí está sendo feito, o que está sendo feito em séries, em livros, na arte, na cultura, no cinema. É assim um trabalho árduo para destruição, para desconstrução da imagem masculina, para se construir uma conotação negativa em cima da imagem do homem. A gente vai estar falando disso nesse vídeo aqui, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, porque eu sei que a maioria das pessoas não sabe o quanto essas ações simples são muito importantes para nós. Faça essas ações, você vai estar nos ajudando e vai estar se ajudando também, porque se você se inscreve e ativa o sininho, todas as vezes que a gente publicar um novo conteúdo, você recebe aí um aviso e você vai poder estar aqui de novo, junto com a gente e compartilhando, ajudando a compartilhar mais ainda essa mensagem. Está sendo assim feito terrivelmente uma desconstrução, vamos dizer assim, né, da representação da imagem masculina. E essa representação ela não reflete os padrões das mudanças sociais, não. Ela reflete as mudanças que eles querem provocar, não as mudanças que naturalmente acontecem na sociedade. Eles estão provocando, através dessa construção de representação de masculinidade, mudanças na vida cotidiana das pessoas, nos padrões mentais de desenvolvimento humano. Eles estão trazendo a masculinidade como ruim, sempre levando a masculinidade para o lado ruim e sempre colocando a feminilidade para o lado forte. Mas que forma que eles têm feito essa representatividade da força feminina? Então, eles estão trazendo com força uma construção de conotação negativa de masculinidade, sempre associando essa masculinidade ao tóxico. Mas o que é um homem tóxico? Um homem tóxico é um homem que prejudica a si mesmo, que não precisa de ninguém para destruir a vida dele, não. Ele mesmo se destrói, porque são homens fracos, inseguros, são homens que dependem da mulher, que andam ao toque da campainha. A campainha é a voz da mulher. Só a mulher manda para lá, manda para cá, ele faz o que a mulher manda. Ou a mãe manda, né? Tem uns que dependem primeiro da mãe mandar, depois eles vão para a mão da esposa, e aí na mão da esposa só funciona se a esposa falar. Não tem criatividade, não tem ação, não tem disposição própria. Por quê? Porque a mulher criou isso. Fomos nós que criamos nossos filhos sem nenhum tipo de atitude. Nós deixamos o Estado influenciar nossa mente e, através dessa influência, nós criamos esse tipo de homem fraco. Então, a culpa dos homens serem fracos dessa geração também é nossa. E nós precisamos dar nome aos nossos erros para mudar os nossos comportamentos. Aí sim a gente vai estar construindo
mulheres fortes. Então, o que é um homem tóxico? Primeiro, esse homem fraco, que é inseguro, que é medroso, que não tem coragem de agir por si, que depende da mulher, ficar o tempo inteiro ali orientando, mandando, falando. São os homens boêmios, que são os homens da noite, o homem do álcool, o homem dos vícios, os homens lá dos OnlyFans, que sustentam toda a prostituição, toda a destruição e descaracterização também da imagem da mulher, que apoiam mulher nas baladas, que apoiam mulher na noite, que estão aí envolvidos nesse submundo, nessa vida subjulgada. São os criminosos, são os homens aproveitadores, porque existem mulheres boas. É como agulha no meio do palheiro? Mas existem. E aí esses homens aproveitadores vão para cima dessas mulheres, esses homens maus aí atingem essas mulheres, e as mulheres criadas pelos homens tóxicos, pelos homens fracos, são aquelas que vão lá fazer denúncias falsas e prejudicam até esse tipo de mulher. E a gente não está passando pano aqui para a mulher, não, dizendo que é coitadinha, que é pobrezinha, de jeito nenhum. A gente tem poder de decisão e a gente tem capacidade de raciocínio, então a gente tem de usar essa toxicidade. Quando a gente fala a masculinidade tóxica, a toxicidade afeta mais a mulher do que o homem. Por quê? Porque o homem, a gente falou aí, são os homens inseguros, os homens indecisos, os homens fracos, os homens mandados por mulher, os homens boêmios, os homens viciados, os homens criminosos, os homens aproveitadores. São grupos de homens. Você pode dividir por grupos, mas para o lado da mulher já fica mais difícil, porque a mulher está no dia a dia, dentro de casa. Então, é essa agulha no meio do palheiro. É muito mais do que a condição da toxicidade, no caso da representação do homem. Mas o cinema, a arte, a cultura, a literatura, o que eles querem mostrar? Não, a toxicidade toda voltada para o lado masculino, só para o lado do homem. Nós temos reparado já nesse nosso tempo, cada vez mais, mulheres protagonizando, né? Nos últimos anos é uma enxurrada, mas como? Como que a gente tem visto essa representação da força feminina e da masculinidade? Na força feminina é fundamentada na fraqueza. As piores mulheres, eu vou estar falando sobre isso. E na condição dos homens, os homens são retratados como uma masculinidade tóxica. Então, levando sempre para o lado negativo. Por quê? Porque fracos. Ali a força que eles mostram na mulher são mulheres fracas. A força que eles mostram, ou a masculinidade do homem, que não é força, não. A masculinidade do homem, eles mostram de forma fraca. Eles só colocam a fraqueza como condição para um e para outro, só que as pessoas não percebem. E por isso é que eu digo que quando as mulheres estão querendo e achando que estão levando o homem para o abismo, elas estão indo juntas. Olha só, o que a gente observa nos filmes hoje são os homens beijando menos mulheres. O beijo ele tem uma conotação maior do que a conotação sexual, porque é a conotação da mudança do menino para o homem, do homem que vai chegar na mulher, do homem que vai se aproximar, daquele homem que tem ação, daquele homem que toma a frente, o homem que age, o homem que tem coragem, o homem que está disposto a agir. Então, começa com esse pequeno passo, mas aí não. A gente vê no cinema as mulheres chegando para conquistar o homem, para paquerar, para trazer o homem para si, para beijar, e sabe, fazendo o papel do homem. E os homens? Aí vem os homens fracos, os medrosos, os chorões, homens capachos de mulher, sabe, o tempo inteiro. Pessoas, tanto mulheres quanto homens, que prejudicam todos os que estão ao seu redor. Mulher não gosta de homem fraco. A gente sabe disso pela vida, na sociedade. Quanto mais forte um homem é, mais a mulher gosta dele. Quanto mais se constrói uma imagem de um homem fraco, mais você deixa a mulher sem parâmetro e essa mulher vai se corromper e vai se perder, porque ela vai sair na busca de um homem forte. Então, a tentativa aí é de destruir. A gente vê bem essa representação
na série Yellowstone. O Kevin Costner até deu uma entrevista e falou que ele gosta de fazer filme para homens, né? Mas que ele gosta de trabalhar mostrando mulheres fortes. Mas o problema é a forma como eles mostram as mulheres fortes. Em Yellowstone mesmo, a filha dele, a mulher, né, a atriz que faz o papel da filha dele lá, a representação é de uma mulher medonha, uma mulher afundada nas piores fraquezas, é uma mulher viciada em psicotrópicos, remédios para depressão, para ansiedade, para problemas emocionais, é alcoólatra, ela mistura esses remédios com álcool, uma mulher que só vive em barzinhos, com roupas vulgares e indecentes muitas vezes, uma mulher boca suja, promíscua, ela só pensa, tudo dela ela leva para o lado da sexualidade. Se a pessoa vai sentar, ela, ai, você está sentando, ai, você sentou, porque você sentou assim, porque você estava pensando em fazer assim, assim, assado. Então, assim, uma mulher nojenta, isso não é a representação de uma mulher forte. Fora que todas as mulheres da série, elas têm cargos de chefia e são presunçosas, arrogantes, elas são até criminosas, porque a forma como elas tratam os funcionários, as pessoas que estão junto, isso não existe. Socialmente é inaceitável, elas são completamente abusivas e opressoras, são extremamente tóxicas. Isso não é ser uma mulher forte. Os filmes, eles têm impacto social gigantesco. A gente sabe dos filmes, né, antigos, e a gente assistiu muito, Indiana Jones, Rocky Balboa, os filmes do James Bond, embora o James Bond lá tinha... ele era um red pill, mas um red pill num lado meio obscuro, porque era aquele cara que saía com qualquer mulher, e aí qualquer mulher mesmo trazia para a sua vida sem responsabilidade e também não tinha responsabilidade com ela, era um pega aqui, larga lá. Então, assim, tinha esse lado dele, mas ele tinha uma masculinidade daquele homem que vai, que resolve, que faz, né? No Titanic, a gente vê a representação ali do rapaz, né, pelo Leonardo DiCaprio, é um artista plástico, mas é um homem que toma a frente, um homem que faz. Nós temos no filme Casablanca, que é um clássico, que também é excelente, retratando a masculinidade histórica mesmo, como o homem em tempos difíceis agia. Nós temos um filme que eu já assisti 200 vezes, né, De Volta para o Futuro. Tinha um menino que ele queria conquistar a Lohane lá, e aí tinha o outro menino que era mais bonito, e aquele menino mais simples, ele consegue beijar e conquistar a Lohane. Então, ele mostra essa passagem da masculinidade do menino para o homem, do cara que vai, que faz, que quebra seus medos, que consegue vencer, que conquista, que é o homem ali que cuida, que lidera. Então, fica gostoso ver essa imagem ali, dessa construção desse homem forte, esse menino forte ali dentro do De Volta para o Futuro. Tem também no filme A Grande Virada, era o Tom Cruise. O Tom Cruise ele fazia a grande virada, um agente esportivo, e aí era o cara que valorizava sua questão profissional e questão pessoal. Outro filme excelente que construiu uma masculinidade forte, antiga, né? Personagens antigos, foi o Fantasma da Ópera. O cara, ele tinha assim toda uma figura misteriosa, mas ele conquistou a mulher. Ele foi aquele cara que soube liderar, que soube trazer. Era um homem cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas era um homem que continuava sendo homem e mantendo o padrão de liderança masculina. Esses personagens que eu citei aí, eu citei para mostrar que o cinema, ele trazia assim, uma imagem natural das pessoas, da coisa certa. Mostrava o lado forte do homem, o lado da coragem, da ousadia, da liderança masculina, o lado afetivo, o lado romântico masculino. Mas hoje eles estão descaracterizando e querendo só trazer uma masculinidade tóxica. E nós temos que tomar cuidado com isso, estar atentos ao que está entrando dentro da nossa casa, refutar esse tipo de coisa, não aceitar e engolir, não é? Toda essa coisa horrível que eles estão aí jogando para nós, né? Tudo que vem das telas que a gente vai engolir, não. A gente tem de analisar e refutar aquilo que não está certo e usar para mostrar o quanto eles estão querendo enfiar o feminismo
goela abaixo em tudo que é lado. Lá no Yellowstone mesmo, todas as mulheres são perversas, arrogantes, malignas, querendo dizer que é força. Aí, quando essa característica está no homem, aí é mal, é toxicidade. Mas quando está na mulher, a característica não é toxicidade. Olha, deixa aí seu comentário se você já tinha percebido o que eles estão fazendo no que está sendo levado para dentro da casa das pessoas, querendo mudar os padrões de comportamento das pessoas e fazer as pessoas engolirem os homens deformados, homens fracos, e fazer as mulheres cada vez mais infelizes. Porque quanto mais a mulher entrar nessa onda, mais infeliz ela vai ser. Deixa aí a sua mensagem, se você concorda comigo, e não sai daqui sem conhecer, criados para governar, o método de Cristo, semelhante a ele, mentalidade de leão, que ainda está no pré-lançamento, a gente quer lançar ainda mês de setembro, mas o livro já está aí para vocês, porque a gente tem feito todos esses materiais, que a gente quer crescimento e desenvolvimento masculino, físico, social e espiritual, porque se não tem desenvolvimento espiritual, não tem desenvolvimento pessoal e nem social. E no Seja Membro, a gente tem um material que é só o melhor material que tem no Brasil sobre masculinidade, porque ele leva para o lado espiritual a construção biológica, a construção física do homem, a força que está nele, física. Depois de falar da força física, a gente fala da força emocional, fala da força espiritual, fala das construções humanas, o que está feito no mundo, fala sobre a história da humanidade, como o homem protegeu e cuidou e construiu e zelou de tudo que a gente tem hoje, a capacidade de inteligência masculina incrível, que é semelhante a Deus, e você precisa ver esse material, que pode ser usado pessoalmente, pode ser usado para estudo de homens dentro da igreja, nos ministérios de homens, de tão forte que é esse material que a gente tem no Seja Membro. Vai lá, visita esse material, abençoa as nossas vidas, para a gente continuar produzindo esse conteúdo aqui de qualidade para vocês. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração. Deus te abençoe.